hoje nós vamos começar a preparar o terreno, porque toda grande frutificação começa preparando o terreno. Na verdade, começa com a escolha do terreno. A pessoa que vai plantar, escolhe o terreno onde vai plantar. E eu quero te falar aqui nessa tarde, não só por ser nessa tarde, mas eu quero te falar pela palavra de Deus, que Deus escolheu você. Você é o terreno onde Deus vai fazer frutificar muitos frutos a partir de agora. Mas quando Deus escolhe um terreno, quando qualquer pessoa escolhe um terreno para fazer uma grande plantação, esse terreno precisa ser limpo. Ele precisa preparar o terreno, tem que limpar o terreno. Por isso, o tema da mensagem de hoje é limpando a terra. Glória a Deus. Não pode escrever, você que está anotando. O tema de hoje é limpando a terra. Vamos abrir as nossas Bíblias. Glória a Deus, o pessoal das 5 está mais forte que o das 15, né? O das 15 o pessoal fica assim meio ainda na feijoada ainda, mas agora é o pessoal que se prepara para a janta. Aleluia. Lucas capítulo 8, a partir do verso 4. Lucas capítulo 8, a partir do verso 4. E diz o seguinte: reunindo-se uma grande multidão e vindo a Jesus gente de várias cidades, ele contou esta parábola. O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho. Foi pisada e as aves do céu a comeram. Parte dela caiu sobre as pedras. E quando germinou, as plantas secaram, porque não havia umidade. Outra parte caiu entre espinhos que cresceram com ela e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, cresceu e deu boa colheita a 100 por 1. Tendo dito isto, exclamou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Glória a Deus. Sabe, pensando nessa parábola do semeador, tem muitas coisas que você já conhece, é uma parábola bem conhecida, mas Deus sempre vem trazendo alguns aspectos interessantes que nós não percebemos. Normalmente, quando nós lemos essa parábola num primeiro momento, nós imaginamos que Deus está fazendo algum tipo de acepção de pessoas. Tem gente que é como esse pessoal que fica sempre à margem. Tem gente que é esse terreno pedregoso. Não, tem gente que é esse terreno espinhoso. E tem um ou outro aí que é uma terra boa. Ou seja, no universo de 100 pessoas, apenas 25% presta. E o resto é resto. E às vezes, por essa falsa compreensão da palavra de Deus, 75% talvez, de um universo de 100 pessoas tem se excluído das bênçãos, se excluído das promessas, se excluído de viver aquilo que Deus tem planejado para a sua vida. Sabe, eu não sei se você já ouviu isso, mas se não ouviu, vou te falar. Deus tem propósitos maravilhosos para a sua vida, e Ele quer fazer com que todos eles se cumpram. Agora, entrando um pouquinho mais nessa passagem, e isso é muito fácil de entender, muitos já entenderam isso. Quando Deus fala desses 4 tipos de terrenos, Ele está falando de 4 tipos de corações. 4 tipos de corações. Alguns respondem a palavra de Deus como deveriam, e outros não respondem a palavra de Deus como deveriam. E a pergunta que eu te faço nessa tarde é: será que o teu coração tem respondido a palavra de Deus como deveria responder? Na tua opinião, será que as respostas que você tem dado são aquelas que Deus tem esperado e que estão na sua palavra? Eu não quero te deixar em crise, eu não quero tirar o teu apetite, eu não quero te deixar desanimado, mas talvez seja apenas uma questão de ponto de vista. E ali, nesse primeiro exemplo, nós encontramos a semente que foi lançada à beira do caminho. E se você observar essa passagem, pode até só deixar ela mesma aí no telão. Se você observar essa passagem, a semente lançada à beira do caminho, não está dizendo que a terra da beira do caminho era uma terra ruim. Está dizendo que é ruim a terra? Ele está dizendo a terra à beira do caminho e ela era uma terra improdutiva. Ele não diz isso. Ele simplesmente diz que era uma terra que estava à beira do caminho. Agora, tem um detalhe, ele diz que ali pássaros comeram a semente que caiu nessa terra.
E Jesus explicando isso a partir do versículo 11, ele diz que esses pássaros simbolizam o espírito maligno que rouba a palavra. E é interessante nós entendermos que de quem o espírito maligno rouba a palavra? Ele rouba a palavra daquele coração que está à margem, daquele que está fora do centro da vontade de Deus. Agora, eu posso entender que é aquele que está fora, mas eu também posso entender que é aquele que se vê fora do centro da vontade de Deus. E a questão, pelo menos que eu posso perceber nesse primeiro contexto, é que muitos cristãos precisam ser aperfeiçoados na ideia de que pertencem ao reino. Sabe, todos os dias talvez você seja daquelas pessoas que seja o bem me quer, mal me quer. Hoje eu sou do reino, hoje eu não sou do reino. Hoje eu sou do reino, hoje eu não sou do reino. Não, hoje eu orei, hoje eu sou do reino. Não, hoje eu não orei, hoje eu não li a Bíblia, hoje eu não sou do reino. Você imagina, talvez essa pessoa esteja orando, poxa, tomara que no dia que eu morrer, seja num dia que eu esteja me sentindo do reino. Porque se for num dia que eu estiver me sentindo à margem, eu estou perdido. E a questão é que a maneira como você se vê determina os resultados que você vai viver. E talvez você esteja nessa tarde ou alguns dias da sua vida se enxergando não como um filho, mas simplesmente como alguém que tenta ir na igreja cada dia e que tenta acertar, mas está envolvido em tantos erros, em tantas falhas. Talvez você esteja se enxergando como alguém à margem das bênçãos, à margem daquilo que Deus tem liberado na sua palavra. Talvez você nem esteja se apropriando da palavra porque tem falhado de fato na leitura. Amado, não é à toa que chamam de testamento, são dois, falando daquilo que o teu pai deixou para você aqui na terra, para você usufruir, mas você tem muitas vezes deixado de tomar posse das promessas, porque talvez uma voz aí dentro está dizendo, não, isso aqui não é para mim não. Não, casar não é para mim não. Não, casar foi para, fiquei para a tia, para o tio. Não, casar. Concurso público, o que é que falavam para mim de concurso público? Quando eu fazia prova de concurso. Falava, não, vai ter concurso, mas isso aí está tudo combinado. O pessoal já sabe quem vai entrar e quem não vai. Então não perde tempo com esse negócio de estudar para concurso não, porque não vale a pena. Eu já estou lá há quase 15 anos. Esqueceram de falar isso para alguém, porque eu entrei. E muitas vezes as pessoas declaram para si mesmas algumas palavras que se excluem daquilo que Deus quer construir na vida delas. Talvez eu esteja diante de pessoas que anseiam em algum momento ser também alguém que fala para outras pessoas e declara a palavra de Deus, ser um agente de transformação de vida, ser um agente abençoador, e está aí ardendo no coração, mas talvez uma vozinha lá dentro está dizendo, não, isso não é para mim não. Não. Ter um bom emprego? Não, isso não é para mim não. Ser empresário de sucesso? Não, isso não é para mim não. Ver milagres acontecendo. Quantas pessoas, amados, quantas pessoas vêm aqui à frente tantas vezes, naquele momento que nós vamos orar por cura. E a perspectiva da pessoa quando vem na cura não é a de que já recebeu, porque a Bíblia diz assim, tem que crer que recebeu e terá, mas a perspectiva é, eu vou lá na frente, vai que Deus hoje olha para mim com mais carinho, e diz, não, hoje eu vou curar isso daqui. E volta, e vem para cá, recebeu um milagre, mas volta para o seu lugar, sem a certeza do seu milagre. Esse é o coração que está à margem, esse é o coração que não recebe a palavra, que não recebe as promessas, que não recebe aquilo que Deus tem para a sua vida. E a minha pergunta nessa tarde é, quantos têm deixado de receber aquilo que Deus tem para a sua vida, simplesmente porque você não consegue perceber que você é filho de Deus, que se você entregou sua vida a Jesus, você é filho de Deus, e as bênçãos já foram liberadas nas regiões celestiais, você vai entender que é bom ser abençoado. Quantos entendem que é bom ser abençoado? Talvez você só não tenha entendido ainda como isso pode repercutir na vida de outras pessoas. A tua bênção, o favor de Deus sobre a tua vida pode repercutir na vida de muita gente que vai observar o milagre que aconteceu na tua vida. Agora, o que acontece? Quando você se vê à margem, quando você não se vê como filho, quando você se vê como, só menos alguém que vai na igreja, talvez Deus um dia abençoe, é nesse momento que vem o passarinho.
É nesse momento que vem o espírito maligno para comer a semente da palavra que foi lançada. Como que isso acontece normalmente? Você vem aqui no domingo, você é cheio da palavra de Deus, cheio do poder de Deus, cheio da graça e do favor de Deus, mas na segunda-feira, quando você acorda, parece que alguma aconteceu enquanto você dormia, e tiraram tudo que estava dentro de você, e acorda com aquele desânimo, segunda-feira, dia de quê que o pessoal chama? Dia de trabalhar, amém. E você acorda com aquela vontade, parece que algo te sugou durante a noite. Por quê? Porque simplesmente não está se vendo inserido no reino. E o inimigo vem tirando a palavra. Porque a palavra de Deus é para o filho. A palavra de Deus não é para qualquer pessoa. A palavra de Deus não é para quem não tem conexão com Deus. A palavra de Deus é para os filhos. Agora, quando você não entende e não está afirmado de que é filho, você permite que o inimigo tire a palavra de você. E você vai esquecendo, você vai perdendo, você vai abrindo mão do que Deus já liberou na tua vida. E aí vem aquelas vozes na mente dizendo, não, isso não é para nós, não. Multiplicar a célula, não, nossa célula aqui tão pequenininha, não vai multiplicar, não. Não, isso não é para mim, não. Liderar a célula não é para mim. Quem eu liderar a célula? Oxe, não. Isso é para o fulano ali que está voando. Para mim, não. Não, ser um instrumento de bênção, que isso? Ter um bom emprego, estar nos melhores lugares, não. Sabe, eu trabalho no judiciário, não desmerecendo, mas dependendo do local onde você está lotado, lá no Poder Judiciário, a mentalidade é diferente. Porque em alguns lugares mais afastados, as pessoas têm a mentalidade de que elas não merecem estar nos melhores lugares. Elas enxergam as pessoas lá na sede diferente. E isso é uma tristeza, eu não me alegro com isso. Porque a fé delas tem em determinado local onde elas estão. E talvez na tua empresa seja assim, você olha pessoas nos lugares melhores e diz, aqui é onde deixa ficar, daqui é para a rua, se eu bobear eu perco o emprego. Os melhores lugares não são para mim. E onde fica aquela parte da palavra que diz assim, que Deus te chamou por cabeça e nunca por cauda? Onde é que fica essa palavra na tua vida? Será que ela nunca vai acontecer na tua vida? Será que é isso que você acredita de fato? Toda vez que você abre mão das promessas de Deus, você está se colocando à margem. Então entenda, não foi Deus que estabeleceu quem fica à margem do caminho. Muitas vezes nós escolhemos manter o nosso coração à margem das promessas de Deus. E quando você se mantém à margem, Deus vai roubando as promessas, vai roubando os teus sonhos, vai roubando aquilo que Deus quer fazer na tua vida. E você fica ali refém da voz do inimigo. Como você descreve alguém que é um marginal? Normalmente é alguém que teve uma desestrutura na sua família, que talvez não saiba quem é o seu pai, a sua mãe, ou alguém que tenha derramado amor na sua vida, vive a orfandade, vive o abandono. Sabe, quem se vê à margem sempre vai aceitar essas frases erradas na sua mente. Não posso, não consigo, não sou capaz, não é para mim. E vai viver esses resultados. A palavra de Deus em Provérbios 23:7, ela diz que, em algumas versões, NVI está diferente, mas algumas versões dizem assim, assim como o homem imagina no seu coração, assim ele é. Como você pensa aí no teu interior, é assim que vai acontecer na sua vida. Continuando. Sabe de uma coisa? E a Bíblia diz isso. Você não vive por aquilo que o inimigo fala. Sabe, o inimigo pode estar dizendo para você, isso não é para você, esta bênção não é para você, os milagres não são para você, mas você não vive por aquilo que o inimigo diz na tua mente, lá aí no interior. Você vive pelo que Deus diz a teu respeito. E Deus te chamou para ser filho. Eu sempre lembro daquela referência que diz assim, bem sei os pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então você vive pela palavra de Deus. Agora, nesse contexto de um terreno lançado à margem, vem aí esse semeador. E quem é o semeador? O semeador é o Senhor, o semeador é Deus. E ele lança a sua palavra. Agora, ele lança sobre vários tipos de terreno. E a questão que eu fico imaginando, imagina aqui, alguém aqui já mexeu com semear e plantar. Ok? Sim ou não? Quantos aqui já mexeram com isso aqui? Eu creio que o meu pastor, ele é bom nisso. Tudo que ele planta, frutifica ali. Depois ele manda foto para a gente. Agora, a questão é,
Você, uma pessoa que já semeou alguma vez na vida, lançaria sementes, por exemplo, aqui no asfalto e esperaria frutos dela? Ou lançaria sementes na calçada da sua casa? Ou até mesmo na sala da casa? Se bem que, dependendo de como é limpa a sala da casa, tem até condição de frutificar uma árvore lá. Mas, desconsiderando essa parte, normalmente não nascem árvores na sala de casa. Pode ser que eu me surpreenda com a foto. Mas amém. A questão é, um semeador de bom senso não semeia em qualquer lugar. E se a gente pensar nessa parábola, por que os pensamentos de Deus são muito maiores que os nossos, por que Deus lançaria sementes em lugares que não frutificariam? Ele lançou sementes em todos os lugares. Ele lançou à beira do caminho, ele lançou no pedregoso, ele lançou no meio dos espinhos, ele lançou também na terra boa. Uai, e os pensamentos de Deus são maiores que os meus. Porque nós não faríamos isso, não lançaríamos em qualquer lugar. Será que Deus lançou em qualquer lugar? O que você acha? Será que Deus lançou sementes em qualquer lugar? Deus não lançou sementes em qualquer lugar. Porque Deus, quando olha para o coração do homem, Ele vê um terreno fértil para frutificar. Deus, quando olhou para você, Ele viu um terreno fértil. Ainda que você não acredite nisso, quando Deus olha para você, Ele está enxergando agora um terreno fértil. E a expectativa de Deus, a palavra de Deus diz que Ele disse isso, a minha palavra não voltará para mim vazia. A palavra de Deus lançada no coração de cada um de nós vai render frutos. Tudo é uma questão de como você se vê. Se você se enxergar à margem, vai deixar o inimigo roubar. Mas se você entender que a terra da margem é boa, vai frutificar. Eu me surpreendi de manhã, um senhor me procurou no final do culto, e ele veio me falar justamente disso. Ele falou que ele conhece muito esses caminhos aqui de BR, e ele observou a lateral das rodovias. E ele que me falou, olha, na lateral das rodovias nasce muita soja, porque os caminhões vão passando e eles vão soltando os grãos de soja, e vai nascendo soja, ou seja, a terra que está à margem é muito boa. E aqui na Bíblia não está dizendo que a terra era ruim, a terra é boa. Fala assim para mim, fala assim comigo, fala para você mesmo, a minha terra é boa. Declara assim, meu coração foi criado por Deus, a minha terra é boa. Não estou acreditando em você não, fala forte, a minha terra é boa. E ela vai frutificar, em nome de Jesus. Essa é a verdade. Agora, ninguém desperdiçaria sementes lançando em qualquer lugar. Quem vai determinar se vai frutificar ou não, não é o semeador. Não é o semeador que determina aqui vai frutificar e aqui não vai. Quem determina se vai frutificar ou não é a terra. E quando eu digo a terra, eu estou falando do meu e do seu coração. Somos nós que determinamos o que vai frutificar ou não nas nossas vidas. Somos nós que determinamos o fruto que vai sair de nós. Somos nós que determinamos se a palavra de Deus vai render frutos a partir de nós ou não. E o convite de Deus, a promessa de Deus, a expectativa de Deus para mim e para você é de que de cada um sejam gerados muitos frutos. Quando o semeador observa, quando Deus olha para a terra, quando Deus olha para você, sabe o que Deus enxerga? Possibilidade. Deus enxerga potencial de frutificação, potencial de avançar, potencial de viver as promessas, de viver o que Ele decretou na palavra dEle a teu respeito. Quando Deus olha para você, Ele enxerga infinitas possibilidades. E é interessante perceber a força desse semeador. E é o poder da semente. Porque esse mesmo Deus, Ele fala, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra. E palavra é o quê? A semente. De toda palavra que procede da boca de Deus. Sabe, quando o semeador lança a sua palavra, quando Deus libera a sua palavra sobre nós, não é simplesmente qualquer palavra, Ele está lançando vida. Nesse momento, a vida está se manifestando nesse lugar, porque a palavra de Deus está sendo liberada nesse ambiente. E ela está tocando a tua vida, e ela está mudando a tua história, ela está mudando a tua maneira de pensar, e ela está te trazendo para uma nova realidade. Logo nesse primeiro momento, se você entendeu a palavra,
então você já é capaz de sair da margem e entrar no centro da vontade de Deus. E isso muda a tua história. Cabe a você tomar essa decisão. A vida do semeador, a semente, ela é a vida do próprio Deus. E ela é muito mais poderosa do que a terra do nosso coração. Querida, é como você lançar uma super semente. E essa super semente, ela nem vai precisar de tantos nutrientes da terra. Ela só precisa de uma terra. Sabe, Deus não precisa de nós para mudar a nossa história. Ele só precisa que a gente se entregue. Ele só precisa de uma entrega. Quando decidimos entregar o nosso coração ao Senhor, Ele faz a diferença. Ele faz o milagre. Ele muda a nossa história. Agora, a maneira como nós nos vemos pode sim bloquear a nossa fé. Tanto a maneira como nos enxergamos, quanto essas conclusões que nós tiramos, a maneira como nos tratamos. Isso tira a nossa fé. Mas vamos avançar. Considerando essa ideia de que, dessa semente lançada à margem, e de que o inimigo tirou, os pássaros comeram, como você se vê hoje? Será que você está se vendo à margem das promessas? Será que você está se vendo à margem da paternidade de Deus? Será que você está se vendo à margem de viver o extraordinário de Deus? Será que você está só deixando isso entrar por um lado e sair pelo outro, dizendo, não, isso aqui não é para mim não? Sabe, tantas vezes algumas pessoas falaram para você que não era para você, porque você não merecia, porque você não podia, porque você não era capaz, porque você não era bonito, ou porque você não era feio, sei lá, enfim. A questão é, alguns dizem, não é para ti não. Falaram isso para mim lá no início, antes de eu tomar posse no concurso público. Falaram, não, chamaram só mais um, não vai te chamar não. Aí toda vez, chamou mais um, falava com a pessoa, ela dizia, não, só chamaram mais esse, mas já vai encerrar, não vai te chamar não. Eu falei, meu Deus, eu não vou falar mais meus sonhos com essa pessoa. Ainda bem que eu não falei mais, senão eu teria acreditado, não teria tomado posse. Não ouça essas vozes que diz que você não pode, que não é para você, que nunca vai acontecer. Se volta para a palavra de Deus. Se volta para a semente de Deus. Para aquilo que Deus está falando ao teu coração. Como você está se vendo. Sabe, a palavra de Deus, ela é a tua herança. Você precisa tomar posse dessa herança. De forma que os frutos venham a se manifestar na sua vida. Agora, olha só que precioso. Os frutos dessa semente, eles são primeiro para você. Os frutos da palavra são primeiro para você. Diga assim, o fruto da palavra de Deus é primeiro para mim. É aquela coisa mais ou menos assim que fala no avião, quando diz assim, olha, se você for ajudar alguém, lembra, as máscaras vão cair do teto se precisar, mas primeiro coloque a sua. E depois ajude alguém. E a questão aqui é muito parecida. Tome posse da semente que Deus está colocando na sua vida hoje. Tome posse das promessas. Tome posse daquilo que Deus está te chamando para ser, filho, filha. Sabe, nós muitas vezes temos convidados aqui. E independente de ser convidado ou não, mas a questão é muitos ainda não confessaram sua fé em Jesus Cristo, dizendo, eu confesso Jesus Cristo como meu Senhor e meu Salvador. E hoje eu recebo a condição de filho de Deus em Jesus. E você precisa virar essa chave na sua vida para ver os frutos de Deus acontecerem. Sabe, o fruto de Deus é para o filho. O fruto de Deus é para o filho. E você precisa ter essa consciência. É bem claro isso. Os frutos da semente são ganhos para você. Você é o primeiro a ser abençoado quando recebe a palavra. Então, olha só o que acontece. Essa semente lançada começa a crescer. Ela começa a gerar uma estrutura viva dentro de você. Ela vai se desenvolvendo, vai desabrochando. Ela vai forçando a terra. Ela vai forçando a própria semente. Até que de dentro de você surge um broto. Ou seja, você nasce de novo no Espírito, você nasce para Deus, você nasce para viver uma vida nova, espiritual, e de repente você começa a perceber que a tua realidade é diferente. É interessante pensar nessa alegoria de um broto, porque um broto, antes de aparecer, está lá escondido na semente, está lá escondido na terra, está lá escondido no escuro. E a vida do homem sem Deus é como uma semente que ainda não nasceu. A vida do homem sem Deus, ela está no escuro, ela está escondida, ela está ali envolta em terra, mas a vida precisa se manifestar, você precisa nascer de novo do Espírito, você precisa brotar no reino de Deus, para que você possa experimentar a luz de Deus.
para que você possa experimentar o desenvolver de Deus. É interessante como a natureza fala da glória de Deus. Então, apesar das circunstâncias, apesar de terreno adverso, da oposição do mundo espiritual que se levanta para tentar muitas vezes matar, roubar e destruir, a palavra, a semente, ela é poderosa para frutificar. Basta que você permaneça nela. Amém, queridos? Agora, mais à frente, o texto vai falar de um terreno pedregoso, de terreno com espinheiros, de uma terra boa. O terreno pedregoso e o terreno com espinhos fala de aspectos da alma e de aspectos circunstanciais. Agora, qual é a visão do semeador? Ele entende que independente da tua alma, independente das circunstâncias, a palavra dele pode frutificar na tua vida. Independente do que está acontecendo na tua vida, a palavra de Deus, ela é poderosa para mudar a tua história. Tá claro isso para você? Sabe, esse semeador, o nosso Deus é diferente, e a semente que ele lança é poderosa, é viva e eficaz. Vamos avançar aqui, falando desse terreno pedregoso. O terreno pedregoso, quando Jesus explica essa parábola, ele fala sobre, vem as provações. Vem as provações. E o que é a provação? A provação é justamente quando a tua fé é testada. E eu acho interessante falar sobre fé nesse sentido, pelo menos que eu vou trazer aqui, porque em determinado momento, os discípulos vão até Jesus e perguntam, Senhor, até quantas vezes eu tenho que perdoar o meu irmão? E Jesus responde assim, olha, até 70 vezes 7. E depois que Jesus fala isso, eles falam assim, Senhor, aumenta a nossa fé. É interessante, aumenta a nossa fé. Fé para perdoar. E aqui a gente está falando de provação, de perseverar na fé. E a provação muitas vezes ela vem nas nossas vidas quando nós precisamos perdoar. Quando nós precisamos liberar as pedras que estão no nosso coração. Sabe, essa terra pedregosa, ela é uma terra boa. Mas as pedras precisam sair para dar lugar à semente. As pedras precisam ser soltas. É preciso deixar que o semeador tire as pedras. Então esse aspecto do terreno pedregoso, pelo menos no contexto que eu trago para vocês, fala desse aspecto da nossa alma. Podemos pensar nas mazelas do nosso coração, na falta de perdão. A pedra fala de algo duro, fala daquilo que muitas vezes nos impede de receber até o perdão de Deus, porque a Bíblia diz assim, se eu não perdoar, então eu não recebo o perdão dos meus pecados. E você fica preso espiritualmente. Sabe, o perdão é que nos limpa. A terra precisa ser preparada. Se eliminarmos as pedras que carregamos interiormente, se eliminarmos as situações que precisamos perdoar, se eliminarmos aquilo que é expressão de orgulho, de soberba, altivez, a terra fica fértil. O coração fica fértil e então podemos experimentar a frutificação. Só haverá frutos com o perdão. O perdão limpa a terra, o perdão limpa o coração. É necessário eliminar as pedras. A terra precisa soltar as pedras. O coração precisa soltar aquilo que pode ser uma estrutura de orgulho, o que estiver te prendendo, o que estiver te impedindo de frutificar. Sabe, amados, nós precisamos trocar as pedras do nosso coração pelos frutos do reino de Deus. E essa é que é a verdade. O Senhor te convida a trocar essas pedras no terreno pelos frutos do reino dele. O que vale mais? O fruto? Entendendo que fruto fala de vida, fala de nutrientes, fala de prosperidade, fala de herança, fala de abundância. E entendendo que pedra fala de sequidão, pedra fala de incômodo, de tudo que precisa sair. Eu lembrei, não sei se já aconteceu com você alguma vez, de cair um grão de areia dentro do teu sapato. E às vezes isso acontece de manhã cedo, você está apressado, vai trabalhar e diz, eu tenho que calçar rápido, de repente entrou uma areiazinha e começa a vir pelo lado e de repente ela dá um jeito de ir lá para baixo. Ou então ela fica em cima, no peito do pé, e parece que você vai andando e no primeiro momento aquilo não te incomoda tanto, mas você anda alguns metros e começa a incomodar. E se você passar o dia inteiro com aquela pedra, quando você tirar o teu sapato, no final do dia, vai ver que abriu um ferimento, e vai ver que tem sangue, e vai ver que vai estar muito dolorido. E no outro dia, mesmo que você tenha tirado a pedra, a dor vai continuar. Agora a questão muitas vezes tem pequenas situações que acontecem na nossa vida e a gente vai deixando para lá. Não vou resolver não. Não vou conversar sobre isso não. Afinal de contas, eu vou evitar o desconforto. Eu não vou tratar pequenas situações em casa, eu vou evitar o desconforto. Vou fingir que está tudo bem.
mas a pedra continua lá, o grão de areia continua lá, e ele continua ferindo, ele continua machucando, e a gente não resolve o que precisa resolver. Isso é um incômodo, e precisa sair. E a pergunta é: quais pedras estão aí dentro, ocupando o lugar das sementes de Deus? Está contigo aí, fica tranquilo. Mas eu te pergunto, quais são essas pedras? Terceiro terreno é um terreno com espinhos. E os espinhos, quando Jesus explica sobre eles, ele fala sobre as circunstâncias da vida, questões circunstanciais, questões que muitas vezes podem nos iludir, nos seduzir, mas também problemas da vida nos impedem. Quantas pessoas eu já vi? Ah, não, agora a coisa ficou difícil, não vou mais para a célula. Não, agora eu preciso focar nessa área profissional, eu vou desistir um pouquinho, parar um pouquinho com as minhas atividades espirituais, porque agora eu vou passar no concurso. Não, agora eu vou cuidar de mim. Não, agora eu estou trabalhando, com escala de revezamento, estou trabalhando no shopping, estou trabalhando nas empresas de ônibus. Eu trabalhei em empresa de ônibus, era escala de revezamento, era um negócio terrível. Você não tinha folga, assim, não tinha fim de semana. E os fins de semana que eu tinha que entregar para ir para a faculdade. Então, eu não tinha domingo. Era um negócio bem incômodo, mas glória a Deus que essa fase já passou. Passei no concurso, glória a Deus. Mas a questão toda é: o que é comum e natural que tem nos afastado das práticas espirituais, sabe? Tem coisa que é muito lícita. Nem tudo que te afasta de Deus é pecado. Nem tudo que te afasta de Deus é pecado. Se o trabalhar é pecado, querido? Depende, né? Mas assim, na maioria das vezes, não. Mas te afasta, porque dependendo de como você lida com ele, dependendo de como você lida com o seu trabalho, ele te afasta de Deus, ele te afasta da família, ele te afasta dos filhos, de tantas coisas boas, da tua saúde, do lazer e de outras coisas que você pode viver. Então isso são esses terrenos com espinhos. Fala de circunstâncias da vida, fala de situações difíceis de relacionamento. Ah, a situação está difícil em casa agora, o negócio está meio tenso, com filho, com esposa. Sabe, diante de tantos espinhos, o que tem te sufocado? Preocupações, finanças tem te preocupado, isso também pode ser espinhos. Sabe, por que nos leva a nos ver sufocados pelos espinhos? É que muitas vezes, o homem ele não acredita que Deus é poderoso para trazer a paz e a justiça. Apesar das injustiças que nós vivemos, não acredita que Deus é poderoso para suprir as lacunas geradas pelas ofensas, não imagina que Deus é poderoso para mudar as circunstâncias. O homem em meio aos espinhos fica preocupado de que talvez esta circunstância seja o momento da sua morte, o momento de sucumbir, de ser derrotado, mas na verdade Deus quer nos conduzir debaixo de graça para a vitória. Deus quer libertar o homem destes espinhos, de forma que possa ser livre, percebendo a brisa. Ainda que haja espinhos sufocando a sua vida, eles não podem impedir a brisa de Deus de tocar a tua estrutura, de tocar a tua alma, de tocar a tua essência, porque a brisa passa pelo meio dos espinhos. Em outros casos, ainda que os espinhos não saiam, ainda que mesmo perseverando na fé, você perceba que o sufoco não passe, ainda assim essa semente é poderosa, porque você não é uma árvore frágil diante de Deus. Diante de Deus você é um carvalho de justiça. E essa pequena semente ela vai brotando, ela vai criando força, ela vai se tornando robusta, ela vai criando uma casca grossa. E ainda que os espinhos não saiam do teu redor, a casca grossa no reino de espírito que Deus está construindo em você, ela vai te permitir continuar crescendo e não ser abalado. Ela vai te permitir superar todo tipo de sufoco, guardar a sua fé e perseverar até o final. Os espinhos são apenas um detalhe. O mais importante é o que Deus está construindo na sua vida. Sabe, mesmo nessa passagem onde Jesus fala que há espinhos naquela terra, eu posso te afirmar, a terra é boa. Ainda que haja pedras aí dentro desse coração e dessa terra, eu posso te falar, a terra é boa. Ainda que a tua vida esteja sufocada,
ainda que a tua vida esteja num momento muito difícil, ainda que você não consiga encontrar saída, ainda que pareça que nesse momento você não consiga respirar, eu posso te afirmar pela palavra de Deus, que a terra do teu coração é boa. Você não está acreditando no que eu estou falando, né? Acredita menos em Deus, conforme Jesus falou. Amém? Precisamos perseverar apesar dos espinhos. Não deixe que os espinhos da vida te façam se afastar do reino de Deus. E a pergunta básica sobre isso é: quais espinhos estão te impedindo de viver as promessas de Deus? Quarto e último ponto, quarta e última terra, a terra boa. Agora é interessante, como eu falei no início da mensagem, quando pensamos em terra boa, pensamos em alguém diferenciado, pensamos em alguém especial. Não, quem é terra boa aqui? Aí a gente vê o Diego Bentes aqui louvando, aquilo é terra boa, as coisas acontecem para ele lá, o homem é crente. Ah, mas para mim não, que eu não estou lá no louvor, não aconteceu para mim, aconteceu para ele. E você acha, primeiro, que Deus faz acepção de pessoas, tem terra boa e tem terra que não é boa. Segundo ponto, você acha que não é só para alguns, não é para mim. Mas Deus nunca disse isso, tanto que Ele lançou a semente em todos os terrenos. Então, do ponto de vista de Deus, toda a terra é boa. Nenhuma terra é ruim. Pode observar o que está escrito. Ele não disse que a terra era boa, Ele disse que tinha coisas na terra que precisavam sair, mas não disse que era ruim. Toda a terra, criada por Deus, é boa. Então, pensamos que a terra boa fala de pessoas especiais, diferenciadas, mas na verdade, é tudo uma questão de ponto de vista. Este é o único ponto em que Deus diz que a terra é boa. Mas Ele não fala dos outros terrenos dizendo que são ruins. A essência toda está no coração do homem, na alma humana. E você é um ser humano, tem uma alma aí dentro, que foi gerada para pertencer a Deus, que foi gerada para viver os frutos de Deus, que foi gerada para viver as promessas de Deus. Tem alguém que se alegra com essa verdade nessa tarde? Então, nesse aspecto da terra boa, ele fala de uma terra que se deixou ser tratada. A terra boa é a terra que se deixa ser tratada. Uma terra que, primeiramente, não se vê à margem. Um coração que não se vê fora da presença, que não se vê fora da paternidade, que não se vê fora do favor de Deus. Será que você tem se visto fora do favor de Deus? Se você tem se visto fora do favor de Deus, Deus escolheu essa tarde para mudar a tua história. Deus escolheu essa tarde para te trazer para debaixo desse favor, porque o nosso Deus não é de exclusão, é de inclusão. Nós fomos incluídos em Jesus, na sua morte, e vivemos na sua ressurreição. A terra boa fala de um posicionamento de fé. Entenda, a terra boa não fala de questões travadas, fechadas, como se fossem cartas. Ela fala de posicionamento de fé. E a fé como filho de Deus, dizendo: eu não estou à margem, a minha terra é boa. Declara assim comigo: eu não estou à margem, a minha terra é boa. Quando você fala, você começa a gerar fé no teu interior. A terra boa é que decidiu não segurar mais as pedras. E entendeu que as rochas não são propósito de Deus para a sua vida. Entenda, as rochas que estão aí dentro. Aquilo que está prendendo no teu coração, isso não é propósito de Deus para a tua vida. Deus tem coisas muito melhores e maiores e muito mais prazerosas. Sabe, eu lembrei do Éden. Éden fala de jardim de delícias. Deus tem jardim de delícias. Eu não estou falando que tudo vai ser mil maravilhas, mas a maneira como você vai enfrentar as adversidades vai te levar para um lugar de graça, um lugar de favor, um lugar de vitória, um lugar de paz, um lugar de descanso. A terra boa fala de um coração humilde. Humilde para aprender, para discernir as verdades, para entender e reconhecer tudo que precisa sair, tudo que precisa mudar, tudo que precisa ser abandonado, de forma que venhamos a tirar todo o impedimento da frutificação. O que tem impedido a sua vida de frutificar até então? Observamos algumas vezes que há sementes que brotam na calçada. Você já viu, passando pela cidade, tem lugar que a calçada rachou, porque a semente frutificou, nasceu uma árvore, nasceu uma planta. Se uma semente natural pode rachar uma calçada, imagina só o que pode fazer a palavra de Deus no teu coração. E até onde a tua fé pode ser erguida e levantada. A semente da palavra de Deus é poderosa para quebrar calçadas, quebrar rochedos, quebrar toda a estrutura. Nós apenas precisamos deixar que estas estruturas vão embora. Essa terra boa fala de um coração de fé, onde mesmo em algum momento da vida, enxergando alguns espinhos, podemos confiar que Deus é poderoso para tirar esses espinhos ou nos tornar mais fortes.
ele pode gerar em nós essa casca grossa. O que tem impedido você de viver esse propósito? Quero te convidar a ficar de pé. O tempo voa quando a gente está se divertindo. Aleluia. E a questão que eu te pergunto hoje é: primeiro, o que tem te impedido de viver o propósito? O que tem te impedido de que a palavra de Deus frutifique no teu coração? A pergunta que eu te faço nessa tarde: quantos querem de fato frutificar, ver as promessas de Deus frutificando na sua vida? Sabe, eu quero viver isso. E eu sei que é um processo. Eu não estou aqui falando como alguém que, como essa árvore está grande e frutífera. Mas eu sei que aqui está frutificando pela graça e favor de Deus. E assim como frutifica na minha, não sou melhor do que você. Eu sou um templo como você é um templo. E eu sei que se frutifica em mim, vai frutificar aí também. Então, só aqueles que querem de fato ver as promessas de Deus frutificando e querem aprender um processo hoje para que isso venha começar a acontecer, eu te convido a vir à frente, nós vamos orar. E nessa oração eu vou te ensinar um processo muito simples e muito fácil. Porque você não vai ter que fazer nada que você não consiga fazer. E Deus vai fazer tudo que Ele pode fazer. Então essa é uma pergunta muito simples e muito fácil. E tem a ver com tudo que foi dito aqui. Primeira pergunta. Para você que quer viver esse processo. Pode vir, não tem problema, ninguém vai te machucar, ninguém vai te bater e nem te obrigar a fazer nada que você não queira. Pode espalhar, pode vir mais à frente, pode vir para o lado. Amados, quais pedras estão aí dentro? E quais espinhos estão te sufocando? Qual é o princípio da restauração de Deus? Tudo que você confessa e deixa, Deus concede misericórdia. A palavra de Deus em 2 Crônicas 7,14 diz assim, se o meu povo, tem povo de Deus aqui? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O que é a terra? É o teu, é o meu coração sendo sarado por Deus. O que a gente precisa só reconhecer? Então começa, enquanto a adoração vai fluir, começa a colocar diante de Deus o que precisa estar aí dentro, que é a pedra que precisa ir embora. E quais são os espinhos que estão te sufocando, que você está deixando ser sufocado por ele. Começa a orar. É o teu momento de falar com Deus. É simples, é fácil e é rápido. É você falando com Deus e Deus mudando a tua história enquanto o louvor está sendo entoado. Você que não quer frutificar, adora Ele porque Deus vai tocar a tua vida aí onde você está também. Nós estamos seguros em Ti. A paz é uma promessa. Você não vai mentir. Começa a jogar essas pedras fora da tua vida. Seguro estou aqui. Essas pedras não te merecem. Me lembrarei. Você é terra fértil. Me lembrarei que nós podemos tudo no Teu nome. Você tem um nome que acalma a tempestade. Você tem um nome que ilumina a escuridão. Existe um nome que tira todas as pedras do teu interior. Você tem um nome que lança fora o medo. Seu nome é Jesus. Receba esse nome na sua vida. Receba esse nome no teu coração. Você tem um nome que acalma a tempestade. Você acalma as tempestades dentro de nós. O teu nome ilumina a nossa escuridão. Você tem um nome que lança fora o medo. Seu nome é Jesus. A tua paz é uma promessa. A paz é uma promessa.
lembrarei.